10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá galerinha, tudo bem? Que bom revê-los, mesmo que à distância, né? Se algum aluno chegou novo e ainda não me conhece, eu sou o professor Rosivaldo, sou professor de matemática. Aos demais, bom retornar, né? Infelizmente vocês sabem que nós estamos passando por um momento difícil aí em todo o mundo, né? Estamos passando pelo coronavírus que exige um isolamento social e por conta disso a gente vai iniciar as nossas aulas de maneira remota. Tá um pouco escuro aqui porque eu estou gravando à noite e estou na casa dos meus pais, então vai ter que ser esse horário das minhas gravações também. E a gente vai estar trabalhando aí de acordo com as apostilas que os alunos que não têm acesso à internet, ao celular ou ao computador vai estar trabalhando, e nós que também vamos estar em atividade online, vamos estar vendo a mesma coisa que eles, tudo bem? Quero que vocês saibam, antes de mais nada, que essa apostila ela foi feita pela SEDUC, né? Então, alguma dessas atividades já tinha lá na aprendizagem conectada, então alguns alunos que fez, vai ver que algumas atividades já estavam lá, mas nós vamos estar revendo. E agora essa atividade ela é de caráter obrigatório, todos os alunos eles têm como obrigação entregarem essas atividades, tá? Os alunos que vão fazer online, vocês vão ter um espaço que mais pra frente a gente vai estar ajudando vocês a acessarem, porque a gente também está aprendendo a mexer em tudo isso, como é que vocês vão estar postando. E os alunos que pegaram a apostila, eles vão ter que fazer uma devolução todos os meses, tá bom? Se vocês já abriram aí na apostila de vocês ou o PDF de vocês, vocês vão ver que a matemática está lá no item 7 e nós temos 4 subitens que compreendem ela. Então nós temos o 7, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4. Ou seja, nós temos um mês para trabalhar esses 5 itens. Nessa primeira semana, como é uma semana de aprendizagem para todos, para vocês e para mim, a gente vai estar trabalhando apenas o item 7. Semana que vem a gente trabalha o item 7.1 e o 7.2. Tudo bem? Esse é um item simples, mas é um item que também vai fazer a gente poder estar aprendendo a mexer na plataforma também, tá? Então por isso eu não vou cobrar muitas coisas essa semana aí, beleza? Então pessoal, vamos lá ver o que nós temos para agora. Bem pessoal, se você já abriu a apostila, você já se deparou que na parte da matemática nós temos um texto no item 7, né? Que é a matemática, a história para quem tem pressa em saber sobre o Covid, ok? Então, ó, o que nós estamos isolados é por conta do motivo sobre o Covid. Então, ele traz um pouco para nós sobre isso aqui, tá? Então, o que é o coronavírus? Então, é uma família de vírus que causa infecções respiratórias, tá? Então, o novo agente de Covid ele foi descoberto no dia 31 de dezembro de 2019, ok? Então, é por isso que ele é chamado novo coronavírus. Por que ele é chamado de novo coronavírus? Porque já existiam algumas nomenclaturas para o coronavírus que já existia antes, tá? Então, como ele recebeu 19 justamente por conta do ano que ele foi descoberto. E a gente sabe, né, que o primeiro caso registrado foi na China, ok? E por conta disso foi chamado de Covid-19. Então, pessoal, o primeiro caso de doenças de humanos que foram infectados pela primeira vez foi em 1937. Tá? Então, em 1937, nós tivemos os primeiros casos de seres humanos que foram infectados pelo corona, ok? Portanto, só em 1965, ó, que ela foi descrita como coronavírus. Então, acabei falando ali anteriormente que era um corona, então ainda não tinha sido chamado com esse nome. Então, só em 65 ela foi chamada de coronavírus, tá? Em decorrência de um perfil da microscopia, ok? Porque parecia uma coroa. A maioria das pessoas se infecta com os tipos comuns de coronavírus ao longo da vida, sendo as crianças pequenas as mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Então, o coronavírus mais comum que infecta o ser humano são esses. Ó. Essas aqui são as nomenclaturas dos coronas que convivem conosco no nosso dia a dia, mas que eu acredito que não tem causado mortes, né? Até porque senão a gente teria ouvido falar sobre eles. Então, nós temos essas nomenclaturas aqui de outros coronavírus, tá ok? Então, ó, perceba que até pouco tempo ele era apenas mais um vírus dentre os milhares existentes no mundo. Então ele de fato ele já devia ter sido controlado, né? Então a gente estava convivendo com eles aí de boa até surgir, né? Esse aqui, né? No dia 31 do 12 que tem causado um verdadeiro burburinho para nós, né? Tantos porque a gente sabe a quantidade de pessoas que já morreram, a gente já ultrapassou o número de 80 mil mortes no Brasil.
e a gente já ultrapassou a barreira de 2 milhões de infectados. E isso no Brasil. Então, se a gente for olhar os números, a gente vai ver que os números estão muito altos. Tá? E é importante que, se você quiser saber um pouco mais sobre essa história que está aqui descrita, vocês podem acessar o site aqui, tudo bem? Bem, pessoal, nesse momento a gente está passando por várias discussões sobre várias catástrofes, né, que teve no mundo. E, algumas delas causadas tanto por bactérias, por vírus, por outros micro-organismos, né, já causam estragos tão grandes. Além disso, nós temos o que mais? Nós temos as guerras, terremotos, erupções, né, e vulcões, que já são fenômenos da natureza aí, alguns fenômenos da natureza, outros causados pelo próprio ser humano, né, que nos faz a gente refletir, né, que nos faz refletir sobre, pela sobrevivência da humanidade, como a matemática nos ajuda a pensar sobre isso de forma numérica. Então, nesse momento que nós estamos passando por pandemia, como é que vocês estão vendo a matemática? Como é que ela está explicando para vocês? Então, a gente vê aí que eles estão falando sobre número de pessoas infectadas, quantas pessoas estão sendo recuperadas, porcentagem dessas pessoas que estão sendo infectadas, quantos por cento estão, infelizmente, vindo a falecer. De que outras maneiras vocês estão vendo a matemática nessa pandemia? Só que o nosso texto ele também traz para nós duas histórias, né, que foram bem assustadoras porque devastaram milhões de pessoas. Então a primeira que traz para nós, ó, é a peste negra, né? Ela matou 50 milhões de pessoas e ela atingiu especialmente a Europa e a Ásia entre o ano de 1347 a 1353, ok? Então ela ganhou esse nome de peste negra por causa da pior epidemia que atingiu a Europa no século XIV. Seu combate ocorreu à medida em que melhorou a higiene e saneamento das cidades, com a diminuição da população de ratos urbanos. Então observe, hoje quando a gente cobra para vocês a questão de higiene, de lavarem a mão sempre a mão, de usarem álcool e gel, é justamente por conta disso. Ajuda a reduzir, né, essa transmissão. Então a higiene ela precisa ser feita assim de maneira adequada e a todo tempo. Então, assim como na peste negra ajudou a reduzir, então o uso da máscara e o uso desses itens que eu acabei de citar ajuda também a reduzir os números de infectados, né? E o modos como a gente transmite essa doença. Então, ó, ela foi causada justamente por quê? A contaminação pelas bactérias, né? Que eu não sei pronunciar o nome aqui, é um nome científico, que é comum em roedores, né? Como um rato, ok? E é transmitido para o homem pela pulga desses animais contaminados. Então, os sintomas são inflamações, né? Aqui temos os linfáticos e as tremedeiras, dores localizadas, apatia, vertigem e febre alta. Para a peste negra já é um tratamento, né? Que ela é feita à base de antibiótico. Mas mesmo se uma pessoa contrai e ela não faz uso da medicação, observe o seguinte que ele diz para nós, ó, que 60% dos casos em que a pessoa não consome esses antibióticos, elas podem chegar a morrer, tá? Então imagina o seguinte, que nós temos 10 pessoas que têm a peste negra. Se elas não fizerem uso, então dessas 10, 6 têm a grande chance, né, de não sobreviver, certo? Porque sem tratamento, embora já tenha remédio, se você não fizer o tratamento, né, você vai morrer. A outra, pessoal, que causou grande devastação na humanidade foi a gripe espanhola. Olha só, ela matou 20 milhões de pessoas entre o ano de 1918 a 1919. Então, ó, o vírus influenza é um dos maiores carrascos da humanidade. Então, mais uma vez, nós estamos falando sobre um vírus. Ó. Corona é vírus e a gripe espanhola também era um vírus. Então, a mais grave epidemia foi batizada de gripe espanhola, embora tenha feito vítima no mundo todo. No Brasil, matou o presidente Rodrigo Alves. Ó. A sua contaminação propaga-se pelo ar por meio de gotícula de saliva e espirro. Então, olha a importância de nós estarmos usando a máscara, né? Justamente por conta disso. Saliva, espirro, ok? Os seus sintomas. Então, nos sintomas nós temos forte dor de cabeça no corpo, calafrio, inchaço dos pulmões. O seu tratamento está permanente na mutuação, né? Então ele está sempre mudando esse vírus aí. Então, por isso, o homem nunca está imune, ok? Mas nós temos vacinas antigripais que previnem. Eu não lembro se esse ano já foi liberado, inclusive, para vocês, mas nós todo ano temos que tomar essas vacinas, tá? Então, se você ainda não tomou, dá uma olhada com a responsável, né,
da vigilância lá, esqueci o nome lá agora da pessoa, do postinho, que sempre vai nas casas para ver se as pessoas estão doentes. Então é importante que entre em contato para ver se tem a vacina, caso você não tenha tomado, né? Então, ó, contaminação com formas já conhecidas do vírus. Então ela tem todas as maneiras, né, que os outros vírus se espalham. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse conteúdo, aqui tem um site para você estar acompanhando, tá? E aí, pessoal, acontece o seguinte: se você ir um pouco mais à frente, você vai ver que a gente tem o item 7.1, que ele começa a entrar nas tarefas de matemática. Está falando sobre os números, está falando sobre as datas, tá? E aí, nós temos 4 exercícios nessa parte aqui que vocês podem estar vendo, ó. Então, nós temos o exercício 1, 2, o 3 e o 4. Então, para essa semana, que é uma semana em que nós estamos conhecendo a plataforma, em que nós vamos estar mexendo, vocês vão ficar somente com esses 4 exercícios, tudo bem? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me chamar na plataforma, tá? A gente vai ter um espaço para estar debatendo. E os alunos, eles vão ter a oportunidade de estar tirando, os alunos que da apostila, eles vão poder estar tirando essas dúvidas no WhatsApp, tudo bem? Aí, na próxima aula, a gente comenta sobre esses exercícios aqui. Então, por favor, vocês leiam a apostila novamente, tentem resolver. O exercício 4 é o único que ele fala aqui sobre os conjuntos numéricos, tá? Mas a gente já viu isso. Então, se você tiver qualquer dúvida, você também pode estar abrindo o livro de vocês, porque vocês têm livros, e estar acompanhando aí o que é que está falando, de acordo com as perguntas aqui, como é que vocês podem estar respondendo, que são conjuntos numéricos. Ok? Beleza, pessoal? Obrigadão e até a próxima.